começando mais um Pupilas de Segunda. Meu nome é Leonardo Agrelos e eu estou aqui com o meu terno de pinguim para apresentar os vencedores do Oscar de 2026. E para essa missão, estou aqui com o Nito Xavier. Estamos de novo aqui para comentar a festa da firma dos caras. Mas você vai comentar todos os vencedores? É isso que você falou? Nós vamos comentar os 10 filmes que foram indicados ao melhor filme. Ufa. E aí a gente vai fazendo alguma menção honrosa ali, aqui e tal. E comentar o que eles ganharam, certo? E as indicações também e tal, se merecia, se não merecia. E, Nito Xavier, nesse momento nós temos aqui uma autoridade nesse podcast, porque estamos aqui com Pamela Eurídice, diretamente de Manaus. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês pra gente falar sobre cinema. Eu só não sei se eu vou me segurar e não soltar spoiler, mas prometo que vou tentar. E por que estamos falando que ela é uma autoridade, Nito Xavier? Ela é a única pessoa que entende cinema? Dos 3 que estão gravando? Além disso, temos o privilégio de gravar com uma votante do Globo de Ouro. Olha aí, então se tem alguém que sabe sobre cinema, que escreve sobre cinema há anos, não é nós, é a Pamela. A gente nem sabe escrever. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma lida aqui, rapidamente, nos 10 indicados ao melhor filme. E depois a gente vai escalando, tanto de indicação quanto de vitórias, até a gente falar do grande vencedor da noite. Então vamos lá, ó. Indicados ao Oscar de melhor filme. Temos aí Sonhos de Trem, Valor Sentimental, Marte Supreme, O Agente Secreto, Bugônia, Fórmula 1 filme, Hamlet, Frankenstein, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra. Antes da gente falar sobre esses filmes, vocês trocariam algum filme aqui? Vocês acham que faltou uma indicação? Tiraria algum nome? É filme aí, não sei o que tá fazendo. Eu concordo. Eu trocaria facilmente Fórmula 1 por outro filme como Sorry Baby, por exemplo. Qual que é esse Sorry Baby? Sorry Baby, ele é o filme de estreia da Eva Victor. É um filme que fala sobre uma moça que está na universidade e ela sofre um assédio por parte do professor e ela precisa lidar com essa situação. E a gente vê ela fazendo isso enquanto a amiga dela tá começando uma família. Então a gente tem esses dois aspectos e essas duas mulheres em paralelo. E ela vai tentando encontrar a cura pra lidar com esse trauma de ter passado por essa situação de assédio, de abuso. E isso, o filme, ele é muito cru, mas ele também é muito leve pra tratar sobre esse assunto. E o curioso é que a Eva Victor, que dirige o filme, ela também protagoniza o filme e ela roteiriza o filme. E é o filme de estreia dela e recebeu muitos elogios no último ano da crítica. Esse filme chegou a ter alguma indicação no Oscar? Não, ele não chegou, mas lá no Globo de Ouro, a Julia Roberts, quando ela foi anunciar um dos prêmios, ela fez um aceno pra Eva Victor. Ela citou a Eva e falou: Eva, você deveria ter sido indicada, tá aqui conosco. Na verdade, essa é uma temporada muito interessante, porque a gente teve muitos bons filmes e muitos deles foram esnobados ao longo do caminho, né? A gente pode citar outros, como o próprio Jay Kelly, que tá disponível na Netflix. Nito Xavier, algum filme ficou de fora pra você? Você gostaria de ver? Tem aquele do coreano que o cara elimina os concorrentes da entrevista de emprego. Eu não vou lembrar o nome do filme. No Other Choice. É esse mesmo. Eu acho que é melhor que F1, entendeu? Na verdade, que melhor que F1 que você vai encontrar um monte, né? Eu só estou citando um. Eu ia te dizer a mesma coisa. Mas assim, o F1 aí, o Fórmula 1, ele não tá ali meio que de cota dos blockbusters, sabe? Por puxar o interesse da galera? Pecadores não é um filme, tipo, tão divertido quanto... Acho que não precisa você apelar. Eu acho que aconteceu isso também com o filme do Tom Cruise no avião lá. Eu acho que não precisa apelar pra um filme. Os caras fazem efeitos especiais pra você se sentir pilotando um carro. Acho que nem só isso. Eu incluiria Uma Batalha Após a Outra também dentro desse quadro, também dentro dessa cota. Também. É que aqui dos 10, eu acho que o Fórmula 1 foi o que teve a melhor bilheteria, né? Sim, e faz todo sentido. Me pareceu a cota do... Se não fosse ele, me parece que iam colocar Avatar. Poxa, é mesmo, né? Você lembrou, né? Ó, o blockbuster aqui. O Avatar morreu cedo. Esse é o primeiro Avatar que não é indicado a melhor filme. Sim. Os outros Avatares todos foram indicados e esse não foi. Morreu no terceiro. O James Cameron também não foi indicado nessa, né? Mas nos outros dois ele foi? No primeiro ele foi. No segundo eu não sei confirmar, eu acho que sim. Mas no primeiro Avatar ele foi indicado, o filme foi indicado a melhor filme. Perdeu pra ex, né? Sim, pra Catherine Bigelow.
Bom, fazendo as pequenas menções honrosas, então vou começar ali com o Sonhos de Trem, que não teve nenhuma vitória, mas teve 4 indicações. Entre elas, um brasileiro, né? Concorrendo ali como melhor fotografia. Cara, esse é um baita filme pra quem é fã de Red Dead Redemption, aquele jogo Cara, é verdade. cara. Eu gostei demais do filme por causa disso. Eu me senti no Red Dead Redemption, só que o protagonista não usava arma. Não, e ele é todo lento, né? Ele tem uma outra pegada, né? Ele vai devagar, tal. Ele não é um filme que acontece muita coisa, né? Na verdade, assim, não acontece pra gente, né? Porque é a vida do cara, né? Assim como o jogo, é um filme contemplativo, né, também. Por isso que a fotografia veio forte, né? E apesar de o nosso brasileirinho ter perdido, eu acho que perdeu muito bem, né? Perdeu pra uma que realmente merecia também. Perdeu pra quem a gente não ia reclamar, né? Acabou ganhando Pecadores. O que tu acha da fotografia do Pecadores, Pamela? Eu gosto bastante da fotografia do Pecadores porque ele foi gravado para IMAX, né? Então tem todo esse desafio e isso que aumenta a carga fotográfica do filme. Mas no Sonhos de Trem, a gente tem que lembrar que o filme ele pega o amanhecer. Na maioria das cenas a gente tem a captação do amanhecer. Então esse também é um outro desafio que o Adolfo Veloso enfrentou na fotografia desse filme. O que eu acho interessante no Sonhos de Trem é que ele tem esse ar bucólico, esse ar melancólico de que a gente tá acompanhando esse cara. Só que ano passado a gente teve um filme de uma vibe semelhante, de alguém que está construindo algo que foi o Brutalista. Eu acho que a vitória do Sonhos de Trem seria como uma repetição do Brutalista, sabe? Além disso, pra mim o filme tem muito do Terrence Malick, das cenas contemplativas que ele coloca, de você tá olhando a natureza e isso tá refletindo naquele homem que está naquele local bucólico. Mas a fotografia do Adolfo Veloso realmente é belíssima no Sonhos de Trem. Eu não acho esse filme tão forte, assim, uma carga tão forte emocional ou em outros aspectos, como a gente tem outros filmes que competiram junto com ele. Você falando da fotografia, me remeteu muito essa fotografia do Regresso, né, que é o filme do DiCaprio, que ele ganhou o Oscar, que tem toda essa dificuldade de você pegar a alvorada, o pôr do sol, etc, né? E tem esse lance também de lentes angulares, pegando aquele grande horizonte, né? Então acho que tem essa pegada também. Sobre o filme, ele não ser tão pesado, eu acho que assim, é um filme que pelo menos mexeu comigo, que ficou ecoando, sabe? Eu acho que ele tem esse conceito de que, tipo, ele traz essa parada de, tipo, a nossa vida, ela tem um começo, meio, fim, depois ela some na linha da história, né? Ela acaba e no final ninguém lembra dela, ninguém lembra das pessoas que você amou, as pessoas que te amaram. É muito louco esse lance de virar fumaça, né? Virar neblina, assim, e acabar a tua história, sabe? Então eu acho muito legal, assim, pra mim mexeu bastante comigo e eu acho que é um filme, nesse caso a gente brincou no início, né? De tipo, qual a gente não colocaria aqui entre os 10 filmes? Ele, com certeza, eu não tiraria, porque ele deu essa mexida em mim, sabe? Na verdade, assim, os 10 indicados, assim, eu fiquei bem satisfeito. Não sei pra vocês, mas esse Oscar não foi um Oscar de indicados que deixou a gente revoltado, porque entrou só por lobby, ou faltou alguém muito pesado e tal, sabe? Eu fiquei com essa sensação, pelo menos. Mas me diga, Pamela, e os bastidores? O que o pessoal fala? O pessoal ficou muito revoltado no tapete vermelho. Se a gente for comparar com os últimos anos, essa foi uma safra de filmes muito interessantes. Filmes que realmente conseguem dialogar com todos os públicos. E são filmes que tiveram uma trajetória ao longo da temporada. Por exemplo, Sonhos de Trem, ele estreou no Festival de Sundance. E ele é dirigido por um cara chamado Clint Bentley. Ele é o mesmo roteirista de Sing Sing, que é um filme com o Colman Domingo, que no ano passado estava concorrendo por roteiro. Então essa já é a segunda indicação que um filme do Clint tem. Agora eu acho que a gente pode pular aí pra outro filme que teve também 4 indicações e nenhuma vitória, que foi o Bugônia. Eu gosto do Yorgos Lanthimos, então... Tá certo que esse pra mim é um filme menos Yorgos Lanthimos dele, né? Mas sou meio suspeito pra falar, assim. A estranheza dele fica muito no terceiro ato ali, né? Quando tá muito tarde, eu tô ruim de nome. Mas o Jesse Plemons. Mano, esse cara tá muito bem, velho, no filme. Assim, na verdade, ele tá muito bem. Tá bem, esse desgraçado, cara. Isso que eu ia falar, ele sempre tá bem, né, cara? E assim, só que ele tá bem, mas ele tá muito estranho, assim. Mais estranho do que outros personagens estranhos dele. Ele tá muito magro, sei lá, tá muito estranho, assim, ele. Eu acho que é o cabelo. Também, eu gostei pra caramba desse filme, cara. Eu gostei pra caramba desse filme. Não imaginava que ia gostar tanto, cara. Mas é um filme, assim, que não sei se a galera vai gostar, sabe? Assim, não sei. Não, eu acho esse filme mais fácil de se gostar do que o último que ele tinha feito, né? Que é o Tipo de
gentileza. Sim. Pobre Criaturas, a Auge mandou muito bem e tal, mas o tipo de gentileza eu fiquei meio... Eu acho que ele é até mais fácil de gostar do que o Pobres Criaturas. Pode ser, eu acho que a história é mais simples, né? Quando eu assisti Pobres Criaturas, eu gargalhei muito assistindo Pobres Criaturas. E no Bugônia, eu fiquei com um desconforto misturado com uma reflexão, sabe? Do que tava vendo ali. Mas aquela cena da perseguição, não é? Você não rachou o bico? Ri demais no cinema. Com certeza. Muito, muito bom. E ela também sempre tá muito bem, né? Desde Superbad. Nunca Sim, outra critiquei. que acerta direto, né, cara? Até em filme de musical que eu não gosto, ela manda bem. Não, ele concorreu melhor ator também, não concorreu? Não concorreu, não. Eu acho injusto, sabe, ele não ter concorrido, porque o Jesse Plemons tá excelente. Eu tiraria, infelizmente, eu amo o Ethan Hawke, mas eu tiraria facilmente o Ethan Hawke e colocaria o Jesse Plemons no lugar. Eu tiraria até o Leonardo DiCaprio, que tava fazendo o papel Leonardo DiCaprio. Eu acho ele torzaço, assim. Eu não lembro nada que ele fez que eu não curta a atuação dele, assim. Mas é só mais uma atuação muito boa do Leonardo DiCaprio, assim. Daria pra tirar. Vocês viram que a esposa dele, a Claire Danes, ela fez um post depois que saíram os indicados e o nome dele não tava. E nesse post, ela fala mal do Marty Supreme. Tem esse post lá no Instagram dela. Vejam esse post. Que aí ela dá uma indireta pro Timothée de que o Jesse Plemons deveria estar lá na vaga que foi pro Timothée. Caraca, mas ela tiraria ele, né? Tava fácil bater no Timothy, né? Não, mas quando saiu a indicação, não. Quando saiu a indicação, ele era favoritaço. E eu acho que, assim, ele mandou muito bem, assim, eu acho que... Mas ele já não tava nas entrevistas usando esse método, tipo, replicando o personagem? Não, ele tava dele, com o personagem. Ele tava com o personagem, né? Ele não saiu. Mas o que queimou ele foi foi depois, né? Foi mais pro final. Só dando uma pincelada, o que queimou ele foi o lance ali dele falar mal da ópera, do balé, né? Do balé. O pessoal até fez piada, né? No Oscar com isso, né? O maluco aloprou ele mais de uma vez, né? Teve um agradecimento, agora não lembro de quem, que o cara fala, só que não em tom de piada. Ele fala assim, pô, que a gente é das artes e tem que valorizar todas as artes. O cara tá falando pro Timóteo aí, mano. O cara tá queimado. E já era, né? Tipo, tinha toda uma campanha pra ele ser o Anora e ele conseguiu queimar o prêmio que tava pra ele, cara. Acho que ele nunca esteve tão favorito, assim. A próxima vez que ele for cotado, eu acho que já vai ter um nariz torcido, assim, o cara é chatão. Ou então ele aprende a ser mais humilde. Pode ser, faça toda uma campanha, né, agora, dele sendo um cara bonzinho. Agora vamos falar do outro indicado, que também teve 4 indicações e nenhuma vitória, que é o nosso Brazuca aqui, o Agente Secreto. Pô, maravilhoso filme. Eu gostei mais de Agente Secreto do que do Ainda Estou Aqui. Saí do cinema super empolgado, mas foi muito mais difícil esse ano do que o ano passado. Todas as categorias estavam muito disputadas, assim. Talvez ali o melhor ator, depois que o Timóteo deu uma zoada na campanha, talvez ali, né? Mas Michael B. Jordan, deixa eu abrir o coração aqui. Eu não acho que o Michael B. Jordan tá melhor em Pecadores do que o Wagner Moura em Agente Secreto, tá? Mas, mano, o Michael B. Jordan, ele merece todos os prêmios, então, por ser o Michael B. Jordan. A direção de elenco de Agente Secreto é muito boa, cara, também. E a impressão que eu tenho é que a história tava bem contada pra escolha do elenco, né? Que você colocou muita gente ali que não tinha experiência e tal, então tinha essa história por trás rolando muito forte, né? Mas infelizmente acabou não levando. O que é legal do Agente Secreto é que o Gabriel Domingues, que é o diretor de elenco, que inclusive foi indicado, né? Primeira vez que tem essa categoria e ele já levou essa indicação pra casa. É que ele foi procurar realmente rostos que se assemelhassem a rostos daquele período, que se assemelhassem à situação que estava sendo vivida. Eu acho que é uma coisa que pra nós brasileiros é muito mais forte do que pra galera lá fora, porque a gente olha pra aquelas fisionomias e a gente consegue perceber arquétipos físicos do povo brasileiro, mas pra eles eu acho que é muito mais difícil, né? Só que pra mim, o Agente Secreto, de todos os filmes do Kleber Mendonça Filho, ele é o filme que é melhor feito pra público. Ele consegue conversar melhor com as pessoas que assistem. Porque você tá assistindo, você de repente consegue fazer uma correlação dele com outras coisas. Você é pego pela perna cabeluda, você é pego pelo tubarão, você é pego pelo próprio personagem do Wagner Moura. Então você consegue fazer
essas leituras da história, que eu acho que nos outros filmes dele, menos ali no Bacurau, mas no Som ao Redor, no Aquarius, é mais difícil de você ter essa ligação. E eu acho que muito disso se deve não só ao roteiro, que traz um rolê vintage aí dos anos 70, e a própria caracterização do elenco, como a gente perceber que essa é a nossa história. Pra ti, qual foi a sensação de assistir o Agente Secreto? Não, a sensação de assistir o Agente Secreto é que assim, eu moro num Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Pra você assistir qualquer filme que não seja da Marvel, você precisa viajar muito pra conseguir assistir um filme ok. Pra assistir o Agente Secreto, aconteceu uma coisa assim, que não sei se foi uma jogada de marketing ou um milagre, que o filme estreava na quinta, e no sábado anterior ia ter uma exibição no cinema aqui, no Shopping Campo Limpo, que é um cinema que tem aqui a poucos minutos de casa, assim, de ônibus. E a gente comprou, né, antecipado, falou, pô, vamos assistir, né, Kleber Mendonça no Capão Redondo, isso aí não acontece, ainda mais antes da estreia. E aí a sala não tava tão cheia, acho que a galera não tinha noção da magnitude do que ia acontecer ali. Terminando o filme, assim, a gente saiu de lá com a certeza de que é, sabe, um filmaço, assim, aquela sensação de, caraca, olha o que a gente acabou de ver aqui, sabe? Eu acho que é o filme do Kleber que eu mais gosto. Eu também tenho essa sensação, mas assim, pra mim, eu saí triste. Assim... A gente sai com essa sensação mesmo de, caramba, a gente tá vendo um grande filme. Mas eu saí meio triste pela situação dos personagens em si, da história. Porque ele não apresenta uma solução pra aquilo. Ele apresenta um relato e fala, é isso aí, ó. A ditadura tira essas coisas. E essa é a vida real, né? Eu acho que tem essa parada, assim, não tem vitória no fim do filme. E a gente tava esperando a vitória, né? Porque tem aquela cena, ficou uma cena mais de ação ali naquela... Antes do corte, né? Abrupto, assim. Você fala, caramba, o barato vai se desenrolar, a gente tá indo pro final, de repente... Você fala, caramba, o cara não vai ficar feliz, tá ligado? E apesar disso, é legal que a gente tem toda uma questão muito anticlimática, que a gente não espera que a finalização seja do jeito que é a finalização. Sim. É que você falou, né, dos outros filmes que conversam menos com todo mundo, e essa é a diferença que eu acho do Agente Secreto pro Ainda Estou Aqui. Porque no Ainda Estou Aqui é uma personalidade histórica que a galera meio que conhece a história e tá distante de mim. O Agente Secreto não, é qualquer um, sabe? Aquelas pessoas que estavam na casa, poderia ser eu ali, poderia ser qualquer pessoa. Eu acho que ele consegue trazer isso, a história vem mais pra perto, sabe? E isso também é um problema pro filme, porque é isso que distancia ele da questão internacional. Eu acho que isso que distanciou dos votantes do Oscar. Pessoalmente, era uma discussão que a gente tinha, assim, entre nós aqui no Cine 7, que se o Agente Secreto não levasse filme internacional, não tinha muita chance dele nos outros. A nossa chance era filme internacional. E o povo preferiu comprar a ideia do valor sentimental. De todos esses, foi o único que eu não assisti, cara. Valor Sentimental. Vou esperar para elogiá-lo no momento certo. E, cara, olha, eu gostei muito da Agente Secreto, mas assim, até eu acho que comentei com o Nito, que o Filho de Mil Homens, cara, se fosse outra época, ele tinha entrado fácil, porque eu gostei muito daquele filme, dá uma dó, sabe? Tipo, ele podia estar ali também, sabe? Cara, é porque o cinema brasileiro é grande demais, né, mano? Por mais que tem um monte de idiota falando que não, mas é gigante, né? A gente, num momento que nem é, tipo, o auge do investimento ou nada do tipo, cara, é muita coisa que saiu num ano só. Sim, eu acho que a gente teve uma safra excelente de filmes no ano passado. Sim. Nós estivemos nas principais premiações do mundo, com os filmes, desde o Último Azul, ganhando prêmio lá no Festival de Berlim. Diga-se de passagem, excelente, Último Azul. Exato, e é um filme que conversa com vários públicos. Eu assistindo O Último Azul, eu pensava, meus pais precisam assistir esse filme junto comigo pra eles entenderem essa situação que o filme tá passando. Acho que ele consegue dialogar com essas pessoas, e pra gente que tá aqui na Amazônia, ele é um filme interessante porque ele não nos estereotipa. Acho que esse é um outro ponto positivo do Último Azul. Tem nada a ver com o que a gente tá discutindo aqui no podcast, mas só pra deixar isso claro. Não, e eu acho que é legal isso daí porque mostra a riqueza do filme, né? Ele consegue contar uma história além da regionalidade, né? Trazendo a visão de fora pra dentro, né? Acho que isso é muito legal, assim. Igual eu assisti recentemente o Oeste Outra Vez, né? Outro filme excelente. Então, aí, pô, interior de Goiás, tal, apesar da regionalização, você consegue entender tudo que tá acontecendo, você consegue entender o contexto em pequenas cenas e tal. Então, a riqueza da história tá ali através da regionalidade. Então, ele
consegue passar a regionalidade sem estereotipar. Eu moro no Mato Grosso do Sul, então tá ali perto, né? A gente divide, assim, algumas coisas, né? E aí eu acho que é essa a parada que é maneira, assim, quando o filme ele consegue contar uma história, apesar da distância cultural que a gente tem. A gente consegue se conectar, ter empatia e tal. Do mesmo jeito que a gente tem nesses filmes americanos que a gente tá conversando, sem nunca ter ido pros Estados Unidos, ou sem nunca ter ido pra Noruega, coisa do tipo, né? Acho que isso também é o charme do Agente Secreto, que ele é um filme que a gente consegue se identificar como povo brasileiro. A gente consegue ver que a ditadura, ela tem consequências até hoje no nosso país. E acho que o Agente Secreto deixa isso muito claro, embora possa trazer um final agridoce justamente por deixar essas feridas nítidas. E outra parada que, assim, eu acho muito legal do Agente Secreto é que ele consegue ser um filme que ele fala mal da ditadura sem falar da ditadura de modo geral, sabe? Porque, assim, o grande algoz do cara é um industrial lá que fica bravo com ele, né? Ele estabelece a ideia da burguesia na ditadura, né? É, mas não é o capitão, não é o cara fardado atrás, que nem é no Ainda Estou Aqui, sabe? Uma parada, assim, que você consegue dar uma aliviada e pegar vários públicos, até aqueles que dizem que não foi ditadura, foi a gloriosa Revolução de 64. Fora isso, o filme consegue brincar com gêneros. A gente tem... Muito, acho que essa também é uma outra diferença, né, pro Ainda Estou Aqui, que é sempre um filme muito sério, um filme muito carregado, com muito drama. E no Agente Secreto a gente consegue gargalhar, a gente consegue ficar aflito, tem um clima de suspense durante o filme que vai nos desenvolvendo também. Acho que o filme também consegue fazer essa mescla, que é muito do cinema do Kleber Mendonça Filho. É uma assinatura dele, né? Acho que a gente pode partir pro próximo filme, né, que teve 9 indicações e nenhuma vitória. Talvez aí o grande derrotado da noite, que foi o Marte Supreme. Com certeza o grande derrotado da noite. Agora, peraí, o Timóteo matou todas as possibilidades do Pelo filme? visto. Ou ele só matou a de melhor ator, sabe? Tipo... O que você acha, Pam? Antes, os dois irmãos Safdie faziam todos os filmes juntos. E esse ano que passou, eles se separaram, né? Um fez O Coração de Lutador, com The Rock, Dwayne Johnson. E o outro fez o Marte Supreme. O que fez o Marte Supreme avançou mais. Mas eu senti muitas coisas no filme, muitas ausências durante o filme. Eu confesso que não é um filme que me pegou muito. Eu assumo isso. Eu gosto muito de como o filme é intenso. Ele tá sempre acelerado, o personagem tá sempre correndo, sempre em busca dos seus objetivos, mas eu sinto que falta alguma coisa pro filme. É como se ele tivesse sido feito para um público específico, e se você não tem características daquele público específico, você não consegue ser fisgado por ele. Eu tenho essa sensação com Marte Supreme. É, eu sou péssimo de ping-pong, então não... Não era pra gente que não manja de ping-pong. Eu compreendo o tamanho da atuação dele ali. Eu acho que ele segura o filme e tal. Acho que ele manda muito bem, assim. Eu realmente acho que ele merecia o prêmio de melhor filme se ele não fosse babaca. Mas pra mim era só isso mesmo. Pra mim nas outras categorias não tinha força. Ó, só passando aqui em algumas categorias: melhor ator, melhor direção, melhor montagem, melhor design de produção e por aí vai. Acho que nas outras categorias que ele tava concorrendo, tinham filmes mais potentes. Talvez a edição ainda fosse um forte do filme. Eu acho que a edição é bem legal, assim. Eu não sei, eu acho que ela tem um ritmo bem legal no decorrer do filme. Que eu ia até mencionar, assim, que ela tem um pouquinho de Burgônia, né? Porque tem aquela parte ali do porco, aquela confusão tal, que o negócio vai escalando e fala, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu gosto desse tipo de história, sabe? Sim, acho que a edição do filme, ela é o que dá esse tom de intensidade. Mas ele tava concorrendo com Uma Batalha Após a Outra, que tem uma das maiores cenas do último ano, que é aquela perseguição de carros. Muito A edição excelente. daquela perseguição de carros é uma das coisas mais fenomenais do cinema que nós tivemos em 2025. E tava concorrendo com Fórmula 1 também, que tem uma edição muito interessante que dá pra gente a ideia da celeridade que existe dentro da competição de Fórmula 1. Então acho que era muito difícil, mas pra mim o que ele tinha mais chances era em edição e melhor ator. Mas infelizmente o Timothée, ele acabou deixando o ego falar mais alto. Ou felizmente, né? Que aí Michael B. Jordan ganhou. Para nós fãs do Michael B. Jordan, felizmente. Mas ó, legal você ter falado das cenas, né? Em 2006
25, o que a gente pode dizer de qual foi a melhor cena do cinema? Você falou aí de Fórmula 1 como um todo, temos a cena aí da perseguição do carro, temos a cena de dança lá dos pecadores, tá faltando alguma? Essa cena foi monstro. Cara, eu gosto muito. No cinema eu fiquei muito arrepiada, porque tem um rolê pra além de toda a atmosfera, né? Da edição, da sonorização da cena, que é um lance de um afrofuturismo que a gente vê durante o I Lie to You, porque ele atravessa o tempo e o espaço pra trazer todas aquelas pessoas, todas aquelas entidades que tem a ver com a música negra. Então pra mim é muito forte essa cena. Você usou a palavra. Eu me arrepiei ali. Ali foi louco, assim. Nunca estive numa sessão de cinema com tanto preto. Tava lotado, tava tão lotado que eu fiquei naquela cadeira que fica lá no fundo do cinema, quase em cima da escada. A sala gigante, assim, a sala grandona, muita gente preta. E naquela cena, a cena acontecendo, você arrepiado, você dava uma olhada na sala, tava todo mundo pausado, assim, olhando pra tela. Tava muito louco, assim. Acho que foi a maior cena que eu vi no cinema. Eu só sei que depois eu queria ouvir I Lie to You direto. Pô, eu vi muito I Lie to You. Quando estreou na Max, acho que eu parei umas 2 vezes pra ver só essa cena, sabe? Preciso ver essa cena de novo. E colocar o volume alto, colocar no fone. E o cara canta, velho. Sabe, tipo, acharam o cara pro filme, pra cena, sabe? Loucura. O Miles Kelton, ele tem só 21 anos. E tem todo aquele vozeirão que a gente viu. Sim. E aí jogar uma polêmica, né? Eu não sei pra vocês, assim, mas pra mim a I Lie to You tinha que ter ganho ali a melhor trilha sonora em relação a Guerreiras do K-Pop. Não pelo fato de ser uma música ruim e tal, mas é por trazer toda essa força que vocês falaram. Então, eu não assisti Guerreiras do K-Pop e não é um estilo de música que eu vou parar pra ouvir, mas pelo que eu tava entendendo, a música tava bombando, sabe? Geral, assim. Então foi algo que saiu da tela, né? A música do Guerreiras do K-Pop. Pra quem não ouve K-pop, tocava nas rádios direto Golden. Então é por isso, não tinha... mas o valor artístico, eu acho que o I Lie to You... mas o Oscar tá preocupado com isso? Pelo amor de Deus, né? F1 tava concorrendo melhor filme, cara. Você acha que tô polemizando aqui, pô. Essa daí seria a minha escolha, entendeu? Não, no bolão eu coloquei que Guerreiras do K-Pop ia ganhar. Eu acho que é unanimidade aqui que o I Lie to You deveria ganhar o Oscar. Mas nós ainda não somos votantes da academia. Agora vamos ali pros filmes que foram indicados que começaram a ganhar alguma coisa. Vou começar aqui com Fórmula 1, que teve 4 indicações e levou aí de melhor som. O filme que pro Nito Xavier que não podia estar no Oscar, ganhou o Oscar. Mas é aquele técnico, né? Tipo, melhor som, ok, legal. Você vê aí que a melhor montagem, a gente tinha comentado antes também, que eu, pelo menos, acho que não seria nenhum absurdo ganhar a melhor montagem, que os caras tem que rebolar muito ali, né? Mas que esse editor, ele trabalha, esse cara trabalha, hein? É muita coisa que o cara absorve, é muita coisa que o cara filma. Eu tava vendo os bastidores, é tipo coisa de 2-3 mil horas, assim, de material bruto pra jogar ali dentro do filme. Ele ganhou o Oscar de melhor som, e a gente pode ver que isso tá diretamente ligado ao que você tá falando sobre a montagem. A sonoridade do filme, parece que a gente tá realmente dentro de uma corrida. Tá realmente ouvindo aquele zoom, zoom, zoom que passa durante os domingos e a gente assistindo a Fórmula 1. Tecnicamente é um filme muito primoroso. Eu acho que ele perde força porque a gente não teve indicações principais, né? Que não teve indicação de diretor, de roteiro e também não teve indicações nem do Brad Pitt, a melhor ator. Se a gente for ver, dos 10 indicados ali, eram as categorias mais fracas, né? O do Fórmula 1. Sim, que ele não tava nas principais. Acho que além do Fórmula 1, mas com mais indicações, teve o Frankenstein, que também tinha bastante indicações técnicas, né? E levou muitas, né? Acho que ele levou 3 estatuetas pra casa. Muito bem, galera, passando aqui rapidinho para lembrar você que gosta desse podcast para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor, nos avalie lá. Clica em seguir o podcast e balangar o sininho. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no Padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal.
Eu acho que agora a gente pode pular aí pro Algoz do Brasil, Noruega, com um valor sentimental, o filme mais americano de toda a Noruega, que acabou ganhando aí o melhor filme estrangeiro. Né? Teve 9 indicações. Vai sair do filme mais americano de toda a Noruega. Acho que isso é birrinha, né, mano? Dos caras. Só pra sacanear, né? Você precisa criar o espírito Fla-Flu, sabe? Pô, tem que ser, cara. Pô, eu gostei muito desse filme, cara. Gostei muito, gostei da metalinguagem. Vi no cinema também, assim, tipo, foi difícil, né, pra assistir. Tive que viajar bastante na cidade pra chegar no lugar onde tava passando. O que faz pra mim um filme mostrar pra mim que ele é muito bom? Quando ele conta uma história que eu não tô nem aí, que não me importa. Tipo, eu não me importo com aquele pai, eu não me importo com aquela menina, eu não me importo com o cara que vai fazer um filme. Não é o negócio que fala, vou assistir um filme por causa disso. E quando você começa a ver a história, você fala, caraca, eu tô me importando com essa história, eu tô me importando com o desenrolar, e eu achei aquele final maravilhoso, cara. Puta, que final legal. Porque na minha cabeça, não vou falar, né, porque vai dar spoiler pra você aí. Eu vou me segurar. Mas eu achei muito legal. Achei genial como é construída aquelas últimas cenas ali. Porque pra mim ela é dúbia. Pode acontecer uma coisa ou outra, pode estar acontecendo uma coisa ou outra. No final mesmo você fala, tava acontecendo uma coisa e não outra. Adorei, assim, gostei muito de Valor Sentimental. E eu acho que não foi injustiça, assim. Eu gosto mais do Agente Secreto, tá? Mas eu sou brasileiro, eu adoro o Cláudio Mendonça. Eu não achei, tipo, nossa, que injustiça, fomos prejudicados, não. Achei que foi justo. É um filme belíssimo, né, o Valor Sentimental. Ele ganhou o prêmio no Festival de Cannes, onde ele foi lançado. E é legal, tem um aspecto que eu gosto muito dentro desse filme, que é a ideia da casa, de como a casa atravessa toda a história, como que aquela família tá interligada com aquela casa, e as ações deles também têm a ver com o que a casa representa na vida deles. Então acho que essa questão do espaço, e como esse espaço tá presente também no tempo, porque ele vai se mantendo apesar de todas as mudanças pelas quais essa família passa, é muito interessante. E o que eu acho injusto é o Stellan Skarsgård ter perdido o Oscar de ator coadjuvante para o Sean Penn. O Sean Penn já tinha 2 estatuetas, podia ter dado essa pro Stellan, que não tinha nenhuma. E continua sem ter nenhuma. Eu daria o Oscar só por causa do Yandel. Não preciso nem ver o filme. E ele ainda é o melhor dos Skarsgård, né? O pai ainda é o melhor da família. Eu vou ficar calada porque eu gosto muito do Bill. Gosto muito do Bill, mas um dia ele chega no pai dele. Pô, ninguém lembra do Flock, do Vikings? Esse é o Skarsgård menos conhecido. Até o outro irmão dele, que é menos talentoso, é mais conhecido que ele. Cara, isso também é interessante, porque o Stellan, ele passou por problema de saúde e agora ele tem dificuldade de gravar textos, que é uma coisa importante pra ator. Ele fez todo esse filme usando ponto, e mesmo assim ele tá excelente. A gente nem nota que ele atua agora dessa forma. E eu acho que merecia levar essa estatueta pra casa. O Valor Sentimental merecia a estatueta de filme internacional, acho que não foi injusto, embora eu também tenha preferência pelo Agente Secreto, mas eu acho que a estatueta do filme deveria ter sido a estatueta de ator coadjuvante. Interessante isso, né? E vocês falaram quase a mesma coisa em relação a gente tinha nossos preferidos, mas quem ganhou também nos satisfaz, sabe? Uma crítica que eu vi muito nas redes sociais em relação a esse Oscar foi justamente porque não teve uma surpresa, uma polêmica. Quando tem surpresa, quando tem polêmica, o pessoal fica bravo. Aí quando, né, tá tudo bem, o pessoal fica bravo também. Aí não dá pra entender, né? Porque assim, foi um Oscar muito, como a gente falou no início, os indicados eram muito bons e tal, era tranquilo, assim. Se você ficaria feliz se um ganhasse, se o outro perdesse. Eu tenho a minha polêmica ainda guardada, calma. Você tá guardado aí? Tá bom, então. Me precipitei. Eu fui dormir com uma certa revolta no coração, mas vamos deixar para o momento. Não, então tá bom, eu vou deixar minha polêmica também. Eu tenho uma polêmica também desse Oscar aí. Tem uma indignação, na verdade. Eu vou deixar mais pra frente também. Vou segurar. Segura a audiência, Nito. Vamos lá agora. Ó, o próximo filme que teve bastante indicações também foi o Hamlet, né? Com 8 indicações e 1 vitória. E, cara, merecidíssimo. Que força da natureza essa mulher, cara. Cara, quando eu terminei de ver esse filme, eu falei, beleza, acabei de ver o melhor filme. Falei, se ganha melhor filme, não é possível, não é possível. Pela temática, né, também. E eu acho ele muito paralelo ao Valor Sentimental. Eu gosto muito de Hamlet também. Acho que a fotografia dele é uma fotografia muito forte, que te direciona, sabe aquela ideia de que você tá assistindo um filme e tem que ter uma intencionalidade, tem uma intencionalidade em tudo que você vê. E eu acho que a fotografia de Hamlet faz isso. Mas para além da fotografia, tem toda a questão da direção, da
da Chloe Zhao, que é uma direção muito sensível, é uma direção muito delicada, e acho que a Jessie Buckley e o Paul Mescal, eles estão muito bem no filme. Tanto a cena que fecha, que é uma cena muito emblemática, quanto o momento da decisão do Hamnet, são cenas muito fortes e muito sensíveis. É como se você estivesse torcendo contra aquilo, mas acontece e você tá imerso dentro daquela situação. Eu consigo ver também um paralelo com o valor sentimental, de você conseguir compreender como essas famílias estão estruturadas. Acho que me pegou bastante sobre Hamlet, e aí entra na questão da fotografia que você falou e também da forma que foi dirigida as cenas, assim, e a cena inicial dá muito o tom, né, de que ela consegue trazer logo de cara que a floresta é um refúgio, a floresta é o mundo dela, né? Então, assim, você cai ali dentro, e essa linguagem, ela vai se repetindo em vários aspectos, né? Quando acontece uma tragédia familiar, você também é puxado para dentro dessa história e fica ali dentro daquele mundinho e tal. E a cena final que você falou também é uma cena que você cai ali para dentro, né? Então o filme, ele tá o tempo todo te sugando, sabe? Essas cenas que eu falei e mencionei, elas estão o tempo todo te sugando para dentro, assim, como se fosse um imã gigante, e você sendo atraído para aquela situação, como se fosse um útero apertado e que você vai ali para dentro. Então essa chamada eu acho muito legal no Hamlet. A atriz, a Buckley, ela tá tão bem que o Pascoal, ele tá bem também, mas ele some. Tão maravilhosa que ela tá. E é interessante isso, porque o Shakespeare realmente some, né, nessa história. O foco não é o Shakespeare, é a esposa do Shakespeare, é a família do Shakespeare. E acho que isso é legal também, que o Paul Mescal, ele oferece essa... Não é que ele ofereça, é que ele não ofusca. E a Jessie Buckley brilha, e o Hamnet brilha também, de certa forma, com aqueles olhos dele, parecem duas petecas que estão ali te encarando, e você vai entrando dentro da emoção daquela criança também. Uhum. Eu achei que esse seria o melhor filme e a melhor direção. E você viu ela antes ou depois dos vencedores aqui, do Pecadores e Uma Batalha Após a Outra? Pecadores eu vi bem antes, né? Saiu bem antes, assim. Uma Batalha Após a Outra eu vi depois. Mas depois que eu vi falei, putz, essa direção, essa atuação, essa história, esse moleque apelativo pra caramba, moleque muito fofinho, velho. Ó, teve gente que tava soluçando de chorar e não tinha chegado na metade do filme ainda. Foi um negócio bizarro, assim, da galera soluçando e o filme não tava na metade. Só uma curiosidade, assim, pra quem não percebeu assistindo o filme, é que o Hamnet e o Hamlet são irmãos na vida real. O Noah Jupe, que faz o Hamlet, ele é irmão do Jacob Jupe, que faz o Hamnet. Eles não se parecem tanto fisicamente, né, mas eles são irmãos. Eu acho que isso é até uma sacada também da direção de elenco desse filme. Agora eu acho que a gente pode ir terminando o nosso podcast aí falando do top 3 dos grandes vencedores aí, né? A gente acabou mencionando ali que quem abre o top 3 é o Frankenstein, que acabou tendo 9 indicações e 3 vitórias, a maioria ali nas questões técnicas, né? Que era meio óbvio também, né? Pedra cantada já. É, a parte técnica sim, mas pra mim é um dos filmes mais fracos do Del Toro. Eu concordo. Era o filme da vida dele, que foi o filme que ele quis fazer por tanto tempo, e aí foi arrecadando dinheiro pra fazer esse filme, mas eu também acho que falta alma no filme. É um filme legal, tecnicamente bom, a forma que ele conta a história, tem a assinatura dele, né, ele gosta dos monstros, gosta de humanizar os monstros, eu adoro o Del Toro. Mas eu achei o filme ok. E eu não esperava um filme ok dele. Eu esperava um filme mais, sei lá, ainda mais depois do Pinóquio, né? Eu achei que ele ia vir com algo muito grandioso nesse filme aí. Cara, e Pinóquio é um filme grande. Eu acho que Pinóquio é um filme muito emocionante. Naquele ano do Pinóquio, com certeza, eu colocaria o Pinóquio na lista de melhor filme pra concorrer. Sim. E o Frankenstein, não. Eu acho que falta uma alma dentro desse filme. Além da gente já ter visto várias versões da história do Frankenstein, a gente já viu várias vezes o Guilherme Del Toro contar essa história de humanização de monstros, de dizer que os monstros também amam. Acho que o que é interessante é só a percepção de que o grande monstro é o personagem do Oscar Isaac. Sim.
acho que essa é a grande percepção e trazer, não sei bem como colocar, essa visão do Jacob Elord. Eu acho que ele não tá tão bem no filme, não que ele seja um mau ator, eu acho que da galera que saiu ali de Euphoria, tirando a Zendaya, porque a Zendaya é Zendaya, ele é o que mais teve oportunidade sobre investir na própria carreira, mas eu não sei, o monstro dele é um monstro que parece meio anêmico, sabe? Como se faltasse realmente alguma percepção dentro desse monstro pra essa história de monstro. Não sei se eu fui clara. Mas fica com a impressão mesmo de que falta algo. Não sei se eu consigo definir exatamente o que falta, mas faltou algo pra esse filme ser tão grande quanto a expectativa que eu tinha da grandeza desse filme, assim. Eu demorei pra assistir esse filme, eu fui com uma expectativa tão baixa, porque eu via o pessoal comentando essas coisas que vocês falaram, que aí quando eu fui assistir eu gostei. Pra mim não me pegou. Você já foi com a expectativa baixa, né? Foi, gostei. Eu falei, por que as pessoas estão falando mal desse filme? Eu acabei gostando do filme. Embora me incomode um pouquinho o Frankenstein gato. Mas tudo bem. Bom, vamos lá então. Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, né? Foram os grandes aí que entraram no Oscar de 2026. Uma Batalha Após a Outra com 13 indicações. E o Pecadores bateu o recorde, certo? 16 indicações. Nunca nenhum filme tinha chego a tanta indicação assim. O meu medo era ter essa quantidade de indicações e levar nada. Eu também tinha esse medo. Não teve um filme que teve umas 12 e não levou nada um tempo atrás? Recentemente aí teve filmes assim que... Tinha mais de 10 e não ganhou nada. Não ganhava nada, era lembrado. E assim, eu acho que, tipo, você tá entre os 10, você tá sendo lembrado nas premiações, você bateu o recorde de premiações, beleza. Acho que já aí, pra quem tá fazendo, tem essa expectativa de que, pô, a gente tá entre os melhores. Mas você levar nada, tá ligado? Tipo, o filme da grandeza do Pecadores, que eu acho que merecia muito o melhor filme, sabe? Assim, no meu coração era de Pecadores pra melhor filme. Foi o melhor filme que eu vi ano passado. Já falei aqui que foi a melhor experiência que eu já tive na sala de cinema, com aquela cena lá da música e tal. Mas perdemos aí pro Michael B. Jordan, que é o Michael B. Jordan, então ele merecia ganhar por ser ele. E o filmaço, assim, cara. Puta, que filmaça. Roteiro maravilhoso, assim. Um filme de gênero, né? Porque é um filme de terror. E gigantesco filme de gênero, assim. O cara fez, assim, ele fez milagre. O maior recorde da história de indicações ao Oscar é de um filme de terror. Cara, eu concordo contigo de que, pra mim, o meu filme favorito pra chegar até aqui era o Pecadores. Gosto muito do Hamnet, claro, Agente Secreto sempre. Mas Pecadores, ele tem uma trajetória interessante, porque ele estreou na primeira metade do ano. Sim. Então, a corrida pra ele foi uma corrida mais extensa e, geralmente, os filmes perdem o fôlego nessa corrida. Só que Pecadores foi ganhando fôlego no final. No final da corrida pro Oscar, e isso rendeu pra ele, além das 16 indicações, rendeu as vitórias que a gente teve. Era uma questão meio óbvia de que o Oscar de melhor roteiro original seria pra Pecadores, e a grande dúvida era a direção, que foi pro Paul Thomas Anderson. Mas eu já vou entrar no próximo, a gente pode voltar a falar de Pecadores, mas eu acho que o prêmio pro Paul Thomas Anderson foi um prêmio pela carreira dele. E o Ryan Coogler, ele tem mostrado um desenvolvimento muito grande. E ele e o Michael B. Jordan, é uma coisa importante da gente lembrar, é que eles são parceiros de longa data. O Michael B. Jordan fez com o Ryan Coogler o Fruitvale Station, que foi um dos primeiros filmes dos dois. Eles fizeram juntos Pantera Negra, fizeram Creed. Então, a vitória do B. Jordan também é uma coroação dessa parceria, que vem aí há mais de 10 anos trabalhando juntos. E eu acho que Pecadores, o Ryan Coogler confiar nele pra interpretar dois irmãos gêmeos, que não é uma tarefa fácil. E eu acho que o Fuligem e o Fumaça são personagens extremamente diferentes. Não só porque um é garantido usando lá a boina vermelha e o outro é caprichoso usando a boina azul, mas porque os personagens são diferentes. A gente tem um irmão muito sério e a gente tem um irmão que é mais aberto. E eu gosto muito, eu não vou dar spoiler, vou me segurar, mas eu gosto muito de como as companheiras deles também falam sobre esses personagens e dão
uma indicação sobre o final que eles têm. Cada um escolhe o seu final de acordo com viver essa história de amor deles, que na verdade se estabiliza naquela única noite que o filme se passa. Pra encerrar a minha fala, eu vou pegar a fala lá do personagem do Miles Kenton, que é o que canta Lie to You, e dizer que é uma noite realmente memorável, é um dia memorável, e o filme todo se passa nesse único dia, o que é interessantíssimo também. Bom, já que a gente tá falando de pecadores, eu acho que assim, eu vou colocar a minha indignação agora, que o Michael B. Jordan, ele ganha fazendo um Gêmeos, e nunca sequer indicaram o Ed Murphy. Isso é uma sacanagem. Essa é a polêmica que eu tava pra vocês. Porque o B. Jordan pode e o senhor Ed Murphy não. Muito injusto, gente. Agora, sobre Uma Batalha Após a Outra, eu fico feliz, mas eu me pergunto assim, se o Pecadores, ele não tivesse com essa cunha do terror, se ele não tinha levado mais prêmios, sabe? Porque assim, olha, se a gente for considerar que o Pecadores, ele é meio ali, pode ser tagueado como um filme de terror, cara, é um mérito gigantesco ele tá aqui. É um mérito gigantesco ele ter estourado de indicações, ele tá aqui como o melhor filme e tal. Eu sinto que o Oscar, ele tá reconhecendo mais filmes de terror como arte, como realmente alguma coisa legal, assim, né, de ser premiado, tanto é que a gente teve aí A Hora do Mal ganhando ali como coadjuvante, né? Então assim, eu vejo que apesar de Uma Batalha Após a Outra ter ganho 2 Oscars a mais, eu acho que por causa dessas barreiras, o Pecadores, ele foi o grande campeão dessa noite, sabe? Por estar onde está, apesar de ser tagueado dessa forma. E tanto o diretor do Pecadores quanto o Jordan Peele, né, ele conseguir trazer o terror e esse debate todo, essa importância artística toda, mostra mais ainda a genialidade desses caras, sabe? Agora eu posso demonstrar minha indignação pra esse ano? Vai lá, duvido que seja maior do que o Ed Murphy, vai lá, pode tentar. Eu acho problemático Uma Batalha Após a Outra ter ganhado. Problemático, assim, eu queria não politizar, queria só deixar na superfície, assim, fazer algo bem na superfície. Porque eu acho que, tecnicamente, o filme é absurdo. Quem tá dirigindo é o Paul Thomas Anderson, que não é o melhor trabalho dele, longe de ser o melhor trabalho dele, mas é um cara que dirige muito bem, escreve muito bem, então o roteiro é bem escrito. Aquela cena da perseguição lá da montanha-russa, né, praticamente, que o carro fica subindo e descendo, aquilo é genial, é muito legal aquilo ali. Então, isso do filme, assim, como um material pronto, pô, filmão, assim, muito bom o filme. Mas, putz, um ano que você tem Pecadores, ganhar melhor filme, um filme que pega uma mulher negra e objetifica ela pra caramba, velho, puta, me incomodou muito. Sabe, eu queria ver, tipo, essa discussão. Tipo, você tem uma personagem negra extremamente sexualizada, é a única mulher negra que tá no núcleo principal ali do filme, né? Depois vai aparecer a filha que é mestiça e tal. E, cara, o que um homem branco, como esse homem branco representa o que seria, né, algo parecido, similar com os Panteras Negras, é muito estranho, cara. E no ano que você tem Pecadores, esse filme ganha melhor filme, e eu não tô falando que o filme é ruim como obra, tá ligado? Mas eu achei, tipo, um tapa na cara, tá ligado? Falei, não acredito que isso tá acontecendo. Pra mim soou como Infiltrados na Clã perdendo pro Green Book, e pra mim soou muito assim. Eu falei, não acredito que eles vão escolher essa história de todas as outras histórias que a gente tem sendo contadas. Pô, a gente tem Hamlet, história de uma mulher protagonista numa história, no mundo onde o homem era protagonista, sabe? Puta, uma história maravilhosa, muito bem dirigida por uma mulher que arregaça na direção, pelo menos pra mim, que não entendo nada de cinema. Aí você tem Pecadores, uma baita história. Você tem até o Agente Secreto, que é um filme sobre solidariedade, sobre a questão do grupo, sobre essa questão da opressão, um filme latino. E aí quem ganha é um homem branco que conta uma história muito bem contada, porque ele tem esse talento, muito bem dirigida, porque ele tem esse talento. Isso é a visão de revolucionário que ele tem? Isso é a visão de Pantera Negra que ele tem? Ok, então, se isso é o melhor da noite, beleza, posso ir dormir agora, tá ligado? É só essa minha digressão, desculpa. Eu acho que ele ganha não por ser o melhor da noite. Eu acho que ganha por quererem premiar o trabalho do Paul Thomas Anderson. Era pra ter sido premiado lá atrás com Sangue Negro, mas não foi. Trama Fantasma, que é outro filme excelente, também não foi. Eu não acho que Uma Batalha Após a Outra será um filme esquecível dele. Acho que Licorice Pizza já ocupa esse lugar de esquecimento. E Uma Batalha Após a Outra
outra não vai ocupar. Eu sinto que, em termos técnicos, ele é um filme completo. Ele tem uma boa direção, ele tem um roteiro interessante, mas eu compartilho dessa tua indignação também. Acho que Pecadores era um filme que merecia levar o Oscar de melhor filme, mas não levaria justamente por conta de ter sido um filme que começou a corrida mais lá atrás, não teve tanta relevância em outras premiações, então tudo isso fazia com que o filme não alavancasse. O Hamnet seria um filme que poderia desbancar, ou o próprio valor sentimental, mas também tem aquilo de que a indústria queria premiar o Paul Thomas Anderson. É um filme que tem um grande star system com o Sean Penn, o Benício, a gente tem também o próprio Leonardo DiCaprio, né, que querendo ou não, os filmes que ele participa são filmes que estão sempre ali sendo lembrados pela indústria. Sim. Eu acho que as frustrações são válidas e apesar dos pesares, ainda assim, eu acho que a gente teve um bom Oscar, sabe? Eu acho que eu vejo como o Nito, ele fala muito que o Oscar ele é a festa da firma, né? Eu vejo o Oscar muito como um lance de trazer luz para uns filmes que não teriam uma repercussão, tal. Lógico que falta muita coisa que a gente assistiu, que gostaria de ver, de ser reconhecido, mas apesar disso, eu acho que prêmios como o Oscar, como o Globo de Ouro e tantos outros prêmios, eu acho que eles trazem essa luz para filmes que possivelmente passaria desapercebido. Principalmente ali, a gente não falou, mas aqui a gente pode até fazer um P2 sobre isso daí, né? De filmes de curtas metragens, documentários e tal. Coisas que passaria desapercebido e a gente vê isso daí. E eu acho que o Oscar de 2026 trouxe bons indicados, trouxe bons filmes. Então acho que o saldo geral é muito positivo. Eu acho também. Foi uma safra muito interessante, com filmes que são excelentes tecnicamente, que tem histórias excelentes também, que tem muito a falar e que conseguem dialogar com o contemporâneo. Mesmo aqueles filmes que a gente acha que são filmes que tem menos temáticas que conversem, que dialoguem, mas são temáticas que a gente tá vivenciando e que estão sempre à tona na nossa sociedade. Foram ótimos filmes, além disso. Claro que a gente tiraria um Fórmula 1 da vida, mas a Fórmula 1 é um filme tecnicamente primoroso, um dos grandes filmes de ação do último ano. Então, realmente, ele celebrou realmente o que a indústria teve de melhor no ano de 2025. É isso aí, galera. Muito bem. Acho que chegamos ao final de mais um Pupilas. Conseguimos cobrir aí os 10 filmes. Se você quer que a gente comente mais especificamente sobre um desses filmes aí, você pode entrar em contato através das nossas redes sociais. Poxa, grava lá um Pupilas em Brasa sobre tal filme e tal. Lembrando que a gente tem um podcast só sobre Pecadores, né? Que gravou lá quando saiu no ano passado. Mas os outros filmes realmente a gente não tem. Então, se você tiver algum interesse, entre em contato com a gente, nos siga nas redes sociais, siga aí o Nito, a Pamela, e é isso. Até a próxima. Até, gente. Obrigada pelo convite. Valeu!